não sou de família rica, e eu sempre falo isso para os meus alunos. Porque às vezes o pessoal vê aonde a gente chegou hoje e fala assim, foi tudo muito fácil. Ele tá falando isso aí, ele tá falando isso aí pra gente, mas olha só, ele dá aula em tal lugar, ele faz isso, hoje ele fatura tanto, mas não sabe do que eu já passei, né? Do que a gente já passou para chegar até aqui. E eu fiz a pós, na verdade eu estava na pós em dermato e surgiu essa oportunidade de ir para fora para fazer um intercâmbio. E eu falei assim, e na verdade, olha só que engraçado, foi uma paciente que me falou de um professor e falou assim para mim, olha, você já acompanha tal professor? Eu falei assim, Aí eu falei assim, não conheço, porque assim, eu tava entrando na área. Aí ela pegou e falou assim pra mim, não, acompanha, ele dá muito curso fora, e eu acho que vai ser legal pra você. Aí eu comecei a acompanhar esse professor, aí eu comecei a acompanhar o professor Carlos Ruiz, aí eu comecei a acompanhar ele, aí eu falei assim, olha, gostei. Aí ele tava com um curso em Portugal, um dos primeiros cursos que ele tinha feito, tal. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu vou pra isso, mas e dinheiro? Não tinha. Tava custando comprar um equipamentozinho básico. Tentando financiamento para me comprar um ultrassom. Eu peguei e falei assim, mas eu vou. De alguma forma eu vou. Aí assim, meu avô, ele tem fazenda e a gente ganha umas vaquinhas. Eu conto essa história das vaquinhas. E a gente ganha umas vaquinhas quando você é criança ali, essas vaquinhas. Eu tinha umas 4 vacas lá e minha irmã tinha mais umas 5. Vendia as minhas vaquinhas e vendia as da minha irmã também. Aí eu falei pra ela assim, Letícia, eu preciso disso, é investimento. Depois eu compro outras 5 vacas pra você de novo. Aí ela pegou e falou assim, não, maninha, ela me chama de maninha, ela falou assim, não, maninha, vai lá, vende. Vendi esse negócio e fui pra lá. Fui. Nunca tinha feito nem viagem direito dentro do Brasil. Eu fui sozinho pra fora. Onde que foi? Em Portugal. Portugal. Em Braga. Na Universidade de Braga. E lá eu fiquei uns 15 dias. Eu fiz lá um estágio numa clínica. E foi algo assim divisor pra mim. Porque foi lá que surgiu o Lipoparme. Lá que eu tive a vivência da questão de associações de técnicas. Porque antes sempre foi apresentado para mim 10 sessões de ultrassom. 10 sessões de radiofrequência. 10, né? Eu brinco que é 10. Então, assim, lá eu tive essa experiência de entender um pouco mais de associações. Então, assim, foi um divisor de águas para mim. A questão de investir em conhecimento, mesmo com todos os desafios. Aí eu voltei já com uma outra bagagem. Então, assim, esse ponto, assim, desse desafio, né, que foi ter ido para lá, ter feito essa vivência, ter voltado com essa experiência, ele surgiu o Lipoparme. Eu falo que se eu não tivesse feito esse sacrifício lá atrás, se eu tivesse pensado, eu não vou fazer isso, eu não vou vender aqui essas vacas, eu não vou se virar para conseguir esse dinheiro aqui, eu provavelmente o Lipoparme não teria se tornado o que se tornou hoje, né? Então não teria nem surgido o Lipoparme. Isso, quando eu voltei, isso foi um divisor para mim dentro da clínica também. Por quê? Porque eu comecei, o que eu pensei, né? Quando eu falei no Lipoparme, foi assim, lipo de gordura e parme de programa Ávila de redução de medidas, que era uma união de ultrassom com radiofrequência e na época a parte de LED, né, de LipoLED. Era só isso. E eu voltei com essa ideia, eu falei, não vou ficar vendendo mais só radiofrequência, eu vou ser um diferencial. Eu sempre quis trazer muito essa questão de inovação. E eu voltei com isso, falei, vou fazer dessa forma aqui, essas vão ser as minhas estratégias de marketing. Nem pensava em docência, até porque eu era gago de não conseguir falar nada, viu, Bruno? Mas é uma outra história que a gente pode aprofundar.